Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão aí nessa tarde de quinta-feira, final de semana assim vai se aproximando. Nós já vamos iniciar aqui a nossa live, tá? Tô vendo se o professor Cícero está com algum problema na conexão dele. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vocês têm alguma dúvida sobre o OBS Studio que o professor Douglas passou para nós na terça-feira? Se vocês já quiserem registrar a dúvida de vocês no chat, sintam-se bem à vontade, tá? Nós já vamos dar início aí, tá bom?
Oi, Isandra, tudo bem? Vi aqui a tua mensagem que você disse que achou difícil, porém bem legal, realmente, né? Um programa bem interessante aí para a gente estar fazendo vídeos. O professor Cícero ele me disse que eles já estão resolvendo o problema com o acesso na internet, tá? Talvez atrase uns 2 minutinhos, mas que ele já vai estar entrando. Então, como eu falei, se vocês quiserem já ir registrando as dúvidas de vocês, se vocês têm alguma dúvida de alguma outra live que vocês gostariam de estar tirando, a gente já vai adiantando, né? E aí, assim que o professor Cícero conseguir resolver o probleminha que ele teve com a internet, a gente já dá início. Ah, que legal, Vera, que você está praticando. Essas ferramentas, né? Todas exigem prática, né? Da mesma forma que a gente aprender a fazer um trabalho manual, né? Também a gente vai aprendendo e aperfeiçoando com a prática. Mas alguém que tentou utilizar aí nesses dias. Ah, agora o professor Cícero conseguiu acessar, então eu vou passar a bola para ele. Boa tarde, Karine, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, professor. Beleza, então. Pode falar. Quando você der início, eu tenho algumas questões aqui que já foram deixadas no chat, enquanto você estava conectando, e aí provavelmente você não vai ver porque você entrou Uhum. agora. Mas aí quando você começar, eu passo elas para você. Então tá bom. Eu já vou começar agora. Se quiser mandar elas aqui no chat, que daí eu analiso elas. Sim, eu vou Enquanto copiar eu e vou colar. fazendo a... Tá. Pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos, tá? Em segundo lugar, eu peço desculpa para vocês, tá? Eu estava tentando achar um ponto de internet bom, porque hoje a gente vai trabalhar nós vamos falar sobre uma plataforma que precisa de um bom acesso à internet para que a gente consiga fazer os testes com vocês. E aí, por isso que eu precisava de um ponto de rede que fosse estável, a gente precisou fazer umas alterações aqui, por isso eu acabei entrando um pouco depois. Pessoal, então hoje à tarde a gente vai conversar um pouco com vocês sobre uma ferramenta. Vocês já conhecem a ferramenta, na verdade, é o nosso momento de tirar dúvidas. O nome dessa ferramenta é o OBS Studio. Então, basicamente, vocês utilizam essa ferramenta quando vocês querem, por exemplo, gravar uma aula de vocês, mas vocês querem, por exemplo, que em um determinado momento apareça uma imagem, em outro momento apareça um vídeo, apareça um arquivo de áudio, ou talvez, por exemplo, que vocês consigam ver a câmera de vocês. Então a gente pode usar em várias situações, tá? Um outro exemplo de utilização dela, que a gente já utilizou aqui no Sonai, é, por exemplo, nas matérias vinculadas à parte de matemática, por exemplo, a gente pode usar como recurso um celular. Eu vou mostrar para vocês hoje isso. E aí a gente consegue usar o nosso próprio celular como câmera e utilizar isso também aqui na ferramenta. E aí um outro recurso que a gente também vai fazer hoje, que eu vou comentar com vocês, é que o OBS Studio, ele é uma ferramenta que lá no início, quando ele foi montado, quando ele começou a ser utilizado, a proposta dessa plataforma era trabalhar com os jovens, com os adultos que gostam de jogar. Então, muitas vezes, o que eles faziam? Eles tinham dificuldade em como que eles poderiam pegar o vídeo deles jogando e, ao mesmo tempo, transmitir no YouTube. Então, a gente já conversou sobre o YouTube. Vocês têm conhecimento que o YouTube é uma ferramenta que muitas pessoas ganham dinheiro com o YouTube, monetizam o próprio YouTube, e aí quanto mais acesso tem, mais valor eles recebem, e eles ganham, eles têm esses acessos porque o pessoal quer saber muitas vezes como o pessoal joga um determinado jogo, como o pessoal passa uma fase ou algo do gênero. Porém, eles conseguiam fazer a transmissão, mas eles não conseguiam mostrar ao mesmo tempo. A câmera deles, eles não conseguiam mostrar ao mesmo tempo, por exemplo, uma lista onde tinha as pessoas comentando. Então, o OBS ele veio, a primeira ideia de utilização dele, que ele se popularizou, foi nisso. Ele é uma ferramenta gratuita que a gente pode usar sem problema nenhum, tá? Não é uma ferramenta que a gente tem que pagar para utilizar. E é uma ferramenta, das ferramentas que são gratuitas, ela é a ferramenta mais estável que a gente tem. Quando eu falo a gente, é que nós podemos acessar, tanto eu aqui no Sonai, quanto vocês na casa de vocês.
É uma ferramenta mais estável que a gente vai encontrar e que a gente não precisa envolver nada financeiro para poder comprar ou utilizar. E aí eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, tá? Então aí tem uma pergunta da Isandra, tá? Que ela achou bem difícil, porém muito bom. Tentou montar uma apresentação, colocou fotos, vídeos nas diversas cenas e texto também. Não conseguiu colocar música. O som, não sei como gravar ou salvar. A Wera comentou que também achou difícil, que está praticando. A Marlene comentou que eu posso estar colocando um vídeo que eu gravei, estar colocando uma imagem de fundo, música e etc., que isso ela não conseguiu fazer. Então, eu vou abrir a plataforma, vou mostrando para vocês e a gente vai conversando com vocês e vai sanando essas dúvidas aí também, tá? Então, vou iniciar compartilhando minha tela com vocês aqui. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? Caso eu estiver mostrando para vocês essas informações e eu não estiver olhando o chat, vocês podem mandar aí, podem abrir o microfone também, e aí a Karine, qualquer coisa, me interrompe, e aí eu paro a apresentação para sanar essas dúvidas de vocês também. Pessoal, então aqui acessando o OBS Studio. Pessoal, só pedir para vocês confirmar se vocês estão me ouvindo. Só mandem um ok no chat, fazendo favor. Beleza, obrigado, pessoal. Pessoal, então agora aqui abrindo o OBS, tá? Então aqui o OBS é essa ferramenta que vocês viram aí nas aulas passadas. E aí a gente lembra que o OBS ele é uma ferramenta que vocês podem utilizar de várias formas diferentes. Vocês podem trabalhar com o conceito de criar várias cenas. Vocês têm que ter sempre pelo menos uma. Mas vocês podem, por exemplo, vocês podem ter diversas cenas diferentes, usando fontes diferentes, ou vocês podem também ter apenas uma cena. Isso vocês analisam quando vocês vão querer utilizar uma ou outra, tá? E aí agora, ó, vamos ler as dúvidas de vocês aí, que daí eu vou lendo e a gente vai montando junto isso, tá? Vamos ver a primeira pergunta da Isandra. Então aqui a Isandra comentou que tentou montar uma apresentação, colocou fotos e vídeos nas diversas cenas e texto também, mas não conseguiu colocar música, som, e não sei como gravar ou salvar. Então aqui quando a gente comenta para vocês, pela pergunta que a Isandra fez, aqui você trabalhou com várias cenas. Então aqui a gente tem cena 1, cena 2 ou, por exemplo, cena 3. E aí, dentro de cada cena, a gente pode configurar itens diferentes. Aquela apresentação que você comentou, Isandra, essa apresentação é uma apresentação que você tinha, por exemplo, no PowerPoint, ou é uma apresentação de fotos que você montou na própria ferramenta? Oi, não, é uma apresentação, assim, ó, eu peguei a ferramenta na verdade, eu criei 16 cenas. Dessas 16, algumas eu coloquei imagens e algumas eu coloquei vídeo. Eu não tinha pronto, fui montando. Na cada cena, eu coloquei, é como se fosse um históricozinho, assim, de algo, entendeu? Em cada cena, eu coloquei uma frase, o texto eu consegui colocar, consegui mexer, mudar de cor, tudo. Mas quando eu coloquei todas as cenas, algumas com imagem e algumas com vídeo, e coloquei o texto, aí eu não soube mais o que fazer. Eu não consegui nem colocar uma música de fundo e nem salvar, gravar. Eu parei por ali e deixei no Note parado. Ah, tá, entendi. Então você montou e aí depois você só não conseguiu gravar ela alternando entre uma cena e outra, é isso? Isso, e não gravei e nem coloquei uma música de fundo, que eu queria que fosse passando as cenas e que fosse tendo um som, entende? Também não consegui como colocar o som. Tá, então vamos por partes, tá? A questão da música de fundo, eu também nunca utilizei música de fundo entre uma cena e outra, tá? Porque ele entende que quando você tira uma cena, entra a próxima cena. Então, eu nunca deixei um arquivo, uma música, no caso, sendo reproduzido desde o início até o final. Eu posso te mostrar logo depois, Sandra, como fazer isso no próprio PowerPoint. No PowerPoint é bem fácil para fazer isso. Aqui no OBS Studio, nunca fiz essa configuração da gente ter um som
que aparece lá na primeira cena e ele vai sendo reproduzido até as outras, tá? Mas eu vou criar aqui duas cenas. Então, aqui na primeira cena, para que vocês consigam ver isso, tá? Eu já vou comentar outra coisa que a gente também vai utilizar aqui. Então, aqui eu vou clicar em mais. E aí, aqui eu vou inserir, vamos colocar, por exemplo, tá? Deixa eu pegar uma imagem, tá aqui. Vou localizar uma imagem. Não, até porque tem alguns alunos que estão em casa e também não conseguem. Então, aqui eu acabei de inserir uma imagem numa cena. Tem um exemplo de imagem, aqui também vou inserir agora uma fonte de mídia, tá? Essa fonte de mídia pode ser um vídeo, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar vídeo cena 01. E aí, eu vou selecionar o arquivo. Por exemplo, esse arquivo que eu explico a configuração de marcadores e numeradores no próprio Word. Aqui vocês lembram que vocês configuram se vocês querem que esse vídeo seja reproduzido em loop, ou seja, ele aparece e ele fica sendo repetido, tá? Então aqui a gente vai deixar ele configurado aqui e clicar em OK. Agora aqui eu tenho o vídeo e eu tenho a imagem na cena. E aí agora, para que vocês consigam ver isso, tá? Vocês não conseguem ver eu fazendo só o exemplo aqui na tela, tá? Então, eu já vou compartilhar com vocês também como vocês fazem para fazer uma transmissão ao vivo. Daí o que eu vou fazer? O que eu estou explicando para vocês aqui, na verdade, eu vou estar transmitindo no YouTube também. Aí vocês podem também ver no YouTube se o som vai ser reproduzido ou não e como ele vai ficar executado para vocês, tá? Então aqui a gente consegue ver que o vídeo está sendo reproduzido, vocês percebem que o vídeo está sendo reproduzido aqui. E aí, para ir respondendo as perguntas de vocês, já vou criar aquela parte do YouTube também, tá? Então, só vou abrir aqui YouTube. YouTube Studio. E aí, aqui no YouTube Studio, o que vocês podem fazer com o OBS, tá? Que ele é bastante utilizado. O OBS Studio, a gente pode utilizar ele bastante para que a gente possa fazer lives. Ou seja, vocês querem fazer uma live para um grupo de 2.000 pessoas, por exemplo, 3.000 pessoas. Vocês podem usar o próprio OBS de vocês, da forma como o professor Douglas comentou com vocês, tá? A parte de criar cenas e criar fontes não muda nada, continua exatamente igual. A única diferença que a gente vai ter aqui é que lá no YouTube, vocês têm que lembrar de clicar aqui em criar e aí depois clica aqui em transmitir ao vivo. E aí no YouTube Studio, vocês tiveram a live que falava sobre o YouTube e até era comentado como vocês podem fazer para poder fazer um vídeo ao vivo com o celular de vocês, mas vocês também podem usar o próprio OBS Studio, criar um cenário e muitas vezes o que vocês não querem gravar no computador, já transmitir ao vivo para os alunos também. E depois já fica no YouTube para os alunos acessar também. E aí no momento que a gente vai usar o YouTube Studio, só para compartilhar com vocês aqui também, aqui a gente pode configurar como que vai ser esse vídeo. Então aqui eu posso editar ele, alterar, por exemplo, aqui a gente tem a privacidade, tá? Então aqui eu vou deixar como não listado, então somente quem vai ter o link vai poder ver. Aqui na miniatura a gente pode alterar ela. Aqui eu posso escolher uma imagem como miniatura dessa transmissão ao vivo.
E aí, o único cuidado que vocês têm que ter, caso vocês queiram usar o OBS para fazer essa transmissão ao vivo, que aí eu consigo mostrar para vocês a resolução das dúvidas que vocês estão pedindo aí também, é que no YouTube Studio, após vocês pedir para fazer uma nova transmissão, aqui no lado esquerdo, ele vai mostrar uma opção com o nome de chave de transmissão. E o que isso tem a ver com o OBS Studio? O YouTube, quando vocês querem fazer uma transmissão ao vivo, ou vocês usam o celular, ou vocês vão ter que ter uma ferramenta que vai fazer o meio de campo entre o que vocês têm e o que vocês querem mandar para o YouTube. E essa ferramenta pode ser o OBS. E aí o jeito mais simples que a gente tem para usar o OBS para isso é, cria uma transmissão ao vivo no YouTube, ele vai ficar esperando essa tela, ele comenta aqui com vocês que ele espera que o software de streaming comece a fazer a transmissão, e aí agora eu vou clicar aqui em copiar chave de transmissão. Quando eu copio essa chave de transmissão para cada live vai ter uma diferente, tá? Mas essa chave de transmissão que eu acabei de copiar, eu posso vir aqui no próprio OBS Studio, eu posso vir aqui no lado direito em configurações, e aí se a gente vem aqui em transmissão, nós temos uma opção para colocar uma chave de transmissão. Então eu posso apagar tudo que está aí e posso pressionar Ctrl V para colocar a nossa chave de transmissão. Por padrão ela aparece oculta, tá? Por questão de segurança, mas vocês podem ver. Essa chave que vai fazer com que o OBS possa enviar o que a gente tem configurado na cena para o YouTube. E aí agora aqui eu vou clicar em aplicar e vou clicar em OK. Então aqui a gente vai ficar agora, a partir de agora a gente não precisa mais mexer no YouTube. O que a gente vai precisar fazer agora é configurar tudo como a gente quer, e aí quando a gente quer começar a transmitir isso, a gente vai clicar aqui em iniciar a transmissão. Então é isso que a gente vai fazer depois, tá? Então aqui a gente tem a imagem de fundo, tem o vídeo da cena. Deixa eu só pegar o vídeo de novo para mostrar para vocês. E aí agora eu posso, por exemplo, clicar em iniciar a transmissão. E aí se eu volto para o YouTube, ele vai mostrar para mim aqui que a live está acontecendo. E aí se eu clico aqui em editar, se eu clico aqui em enviar, compartilhar, eu posso pegar esse link e eu posso mandar para as pessoas, como eu vou fazer com vocês no chat agora, tá? Se vocês acessar aquele link que eu mandei no chat de vocês agora, vocês vão ver que isso aí é uma live. E essa live eu estou transmitindo a cena que está aí no OBS. Então vocês podem acessar isso aí, e tudo que estiver aparecendo no OBS, nessa cena que eu tenho configurado, desde configurações de, por exemplo, se eu quero tirar um componente da tela, arrastar para a direita, arrastar para a esquerda, tudo que eu for fazer vai aparecer na transmissão ao vivo. Enquanto eu não clicar em interromper a transmissão, ela não vai parar. Então, só vou pedir para vocês acessar, só para vocês me dar um ok se vocês estão conseguindo acessar a transmissão que eu mandei no YouTube para vocês agora e no chat, tá? Pessoal, só vou acessar ele aqui também, tá? Pessoal, vocês conseguem perceber que agora, na live que eu estou fazendo com vocês, daquele link que eu mandei para vocês no YouTube, que eu vou deixar aqui no lado direito, vocês não tem nada aparecendo. Por que vocês não tem nada aparecendo? Porque a nossa cena está vazia aqui também.
Então, caso eu for inserir uma informação aqui, por exemplo, imaginando que eu tenho uma imagem que eu quero mostrar, então aqui eu inseri a imagem, ele vai ter um tempo de configuração entre o que tiver aqui e o que vai aparecer na transmissão, tá? Então, vocês vão perceber agora que vai mostrar eu alterando o tamanho da imagem. Então, vocês vão perceber que tudo que tiver aqui na fonte, tudo que estiver aparecendo nessa tela em preto de vocês aqui, é o que vai ser transmitido via YouTube. Por que eu comento com vocês dessa opção de utilizar o OBS com o YouTube? Porque vocês sabem que as ferramentas que a gente está utilizando, todas elas, quando elas são gratuitas, elas têm uma limitação. Então, se a gente for pensar um exemplo bem simples, tá? Um exemplo bem simples. Imaginem que vocês têm lá que dar um recado para todos os alunos de uma escola, por exemplo. E a escola tem lá seus 2.000 alunos, por exemplo, 1.000 alunos. Mas vocês querem dar dar um recado ao vivo para eles. Então, por exemplo, talvez vocês querem fazer uma live e compartilhar algo com eles. O jeito mais simples da gente fazer uma reunião, vocês sabem que é pelo Meet. Só que a gente chega no limite das 100 pessoas em alguns tipos de conta do Google ou 250 pessoas. E aí, quando a gente faz isso aqui no YouTube, a gente não vai ter essa limitação. E aí, conforme a gente for inserindo informações nessas cenas, a gente vai ter informação sendo transmitida também para quem está acompanhando a live. Então, essa que é a forma como que ele vai acontecer no uso dessa ferramenta aí para vocês. E aí eu consigo também, quando eu quero trocar entre uma cena e outra, vocês perceberam que agora ela trocou entre uma cena e outra? Quando eu clico na outra cena, ele mostra a outra cena para nós. Então, se na outra cena eu tenho, por exemplo, tá? Eu vou pegar uma outra imagem aqui. Então, durante a live, durante a transmissão, conforme vocês querem alternar entre o que tiver em uma cena ou outra, vocês precisam apenas vir aqui e clicar em cima. E automaticamente ele manda para o YouTube a outra cena que vocês querem mostrar. E aí essa cena ela pode ter um monte de informação, ela pode ter todas as fontes que tem aqui embaixo. Eu posso ter uma imagem, eu posso ter uma cena, eu posso ter uma captura de uma tela. Então, imaginando que eu quero carregar, por exemplo, a tela que tenho no meu monitor, ou vou clicar em mais aqui e vou capturar uma entrada. Capturar uma janela existente. E aí eu vou escolher, por exemplo, uma janela que eu tenho aberta aqui do nosso Google Meet, tá? Eu consigo pegar a tela do nosso Google Meet e transmitir pelo YouTube. Então, o que vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo tudo que a gente está tendo no YouTube, no Meet, sendo transmitido no YouTube. A diferença entre as duas coisas é que o Meet a gente tem uma limitação de acesso, enquanto que aqui no YouTube a gente vai fazer a live e isso vai ficar disponível para as outras pessoas acessar, mesmo quando a live encerrar. E aí, conforme eu vou escolhendo as opções aqui embaixo, eu consigo, por exemplo, dividir a tela e deixar em meia tela eu consigo ajustar a tela e deixar uma parte com uma imagem e outra parte com a tela em si que a gente quer transmitir para os alunos. E essas opções que eu estou comentando aqui no lado, eu poderia, por exemplo, aqui se eu clico em mais, inserir, por exemplo, uma imagem de uma webcam. Então, que é o exemplo que eu já vou fazer com vocês também. Então, esse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, vocês conseguiram entender como alternar entre uma cena e outra e como que é possível a gente trabalhar com o OBS e com o YouTube em uma live? Que o primeiro passo é que vocês consigam entender que há ligação entre as duas ferramentas e que ela não é obrigatória, mas vocês podem usar uma para complementar a outra. Mas deixa eu dar uma olhada no nosso chat lá.
Luana, antes eu acho que estava preta a tela, por causa que era o momento que eu estava trocando entre uma cena e outra, tá? Então, por isso, provavelmente, que estava dessa forma aí. Pessoal, lembrem que a Karine está mandando a lista do registro de presença de vocês, tá? Lembrem de acessar o link que está aí no chat também. E aí, pessoal, o que eu quero comentar com vocês aqui, que é algo bem importante, que a gente pode usar bastante, e que muitas vezes, quando a gente está fazendo uma aula prática com os alunos, a gente quer, por exemplo, a gente quer deixar a imagem da nossa webcam, ou a gente quer filmar nós fazendo uma conta. Então, por exemplo, estou dando aula de matemática, e eu quero filmar, eu quero mostrar para eles ao vivo como eles fazem uma determinada conta. O jeito mais simples possível no caso, a gente fazer um vídeo, deixar o celular em um local, fazer um vídeo com o celular e mandar para o WhatsApp. Mas se a gente está fazendo isso numa live, muitas vezes a gente vai fazer a conta conforme os alunos vão comentando. Conforme os alunos vão tendo dúvida, a gente vai alterando a conta e assim por diante. Então, para isso, a gente pode usar câmeras que a gente tem no nosso computador. Então, muitas vezes, se alguém estiver usando um computador e vai querer usar o OBS para fazer uma live, vocês podem fazer. A única diferença é que daí vocês podem usar a própria câmera do celular. Mesmo que eu tenha um computador em casa que não tem webcam, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. O meu primeiro exemplo que eu vou usar para colocar uma câmera junto aqui, eu vou vir aqui em mais. Antes disso, eu vou vir aqui no menu iniciar, eu vou clicar aqui em todos os aplicativos e vou digitar câmera. E aí, eu tenho aqui a minha câmera. O que eu vou fazer agora com essa câmera? Eu vou ajustar aqui o local onde a câmera vai aparecer. E aí, essa câmera agora, eu vou deixar ela aqui e eu vou fazer um compartilhamento com vocês. Eu vou clicar aqui em mais e eu vou fazer uma captura de uma janela. Percebam que essa janela está aberta no fundo aqui do meu computador, mas ela não aparece para vocês no YouTube ainda. Agora eu vou vir aqui, vou escolher a minha janela, que no caso é a janela que tem a câmera aberta, e aí eu vou clicar em OK. Agora eu vou pegar essa câmera e eu vou, por exemplo, deixar ela minimizada aqui no lado direito. E essa imagem que a gente tem, eu vou deixar ela aqui no canto também. Então agora vocês percebem que se a gente for olhar lá no YouTube, deixa eu ir lá para o nosso YouTube. Se a gente for olhar no YouTube, ele vai ter um atraso, já vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, mas agora eu já estou montando algo aqui e estou fazendo transmissão no próprio YouTube. Então percebam aqui que a gente tem a tela do nosso computador e agora aqui aparece também a tela do próprio YouTube. Então aqui eu vou deixar essa tela do YouTube aqui no lado direito e vou voltar aqui pro nosso OBS. Aqui no OBS, conforme eu for alterando aqui a nossa tela ou a nossa janela, altera também o que vai aparecer para vocês. Então aqui eu vou remover, por exemplo, essa tela. Removi ela. Automaticamente para vocês, quem está olhando lá no YouTube agora, a janela vai sumir também. Então vocês conseguem, enquanto vocês estão dando aula, caso precise, por exemplo, a partir de agora eu quero mostrar uma tela do próprio PowerPoint. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, enquanto eu estou dando aula, deixo tudo pronto, na verdade, e aí durante a aula eu posso vir aqui em E agora que só vou ajustar a tela para deixar somente um item.
Pessoal, e daí nesse primeiro exemplo aqui que eu mostrei para vocês, vocês podem, por exemplo, vindo aqui em mais, só fazendo ele bem rápido de novo, capturar uma janela e, por exemplo, capturar a câmera da webcam de vocês. Então, eu abri o software de webcam do próprio computador e eu escolhi depois onde eu vou querer que essa imagem fique aparecendo. E aí, durante toda a live, ele vai ficar aqui no lado direito, e aí tudo que vocês inserem na cena vai ficar aqui ao lado dessa câmera aí. E aí, agora, o que a gente pode fazer, que eu quero comentar com vocês, que aí depois a gente pode parar mais tempo para todas as dúvidas também, é que vocês podem usar um software, eu estou usando o celular para mostrar isso aqui para vocês agora. O nome do aplicativo para vocês usar no celular de vocês, deixa eu só entrar na reunião pelo celular, que daí a gente consegue mostrar a tela para vocês, tá? Pessoal, vou mandar para vocês no chat o nome do aplicativo, tá? Existe um aplicativo que vocês podem usar, o nome dele é IP Webcam. Esse aplicativo que eu mandei para vocês ali no chat, o nome, é um aplicativo que vocês podem instalar no próprio celular de vocês, e esse aplicativo ele consegue fazer com que o celular de vocês se torne uma câmera para usar numa transmissão. Então aqui a gente está usando essa imagem que aparece aqui, é o que está no próprio computador. Então, o computador tem um software para pegar uma webcam e mostrar para vocês. E agora que caso eu queira, por exemplo, usar o celular para isso, eu posso usar o IP webcam. Então, aqui eu vou compartilhar. Eu vou mostrar para vocês depois quando vai aparecer a tela. Eu só não vou conseguir compartilhar com vocês agora, porque minha conexão Wi-Fi está bem fraca pelo celular. E aí eu não consigo mostrar a tela do celular e acessar a reunião ao mesmo tempo, tá? Então, agora o que eu vou mostrar para vocês aqui é... Eu vou tentar acessar aqui, pessoal. Caso eu perceber que ele não vai deixar acessar, a gente deixa isso aí para outro momento. Eu pego um vídeo do próprio YouTube que mostra bem certo como fazer isso. E aí eu posso pedir para as meninas mandar para vocês no próprio grupo do WhatsApp, tá? Caso a internet aqui não aceitar que a gente faça isso. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Não, ela não deixou a gente transmitir. Pessoal, eu vou localizar um vídeo do YouTube que explica bem detalhado como vocês podem fazer isso, tá? E aí depois a gente pode mandar para vocês no próprio grupo do WhatsApp, agora que ele não aceitou fazer a conexão com o aplicativo do IP Webcam. Mas daí a gente conseguiria, por exemplo, pegar a nossa câmera do celular e transformar numa webcam para fazer uma transferência pelo computador em forma de vídeo. E aí, pessoal, o que eu queria comentar com vocês também, que é alguns detalhes bem básicos de configuração, é que quando vocês usam esse software, seja para trabalhar com uma gravação, que acho que o professor Douglas deve ter comentado com vocês também sobre isso, para fazer a gravação do conteúdo, vocês também podem fazer a transmissão que é o que eu estou fazendo aqui. O único cuidado que vocês sempre devem ter nesses momentos aí, tá? Talvez agora que eu comentei com vocês que dá para fazer uma transmissão, vocês vão tentar fazer esses testes, vai funcionar. O único cuidado que vocês devem ter é com. Primeira coisa que vocês vão perceber, lá embaixo aparece para vocês o tempo da live, 16 minutos e 45 segundos agora. Quantos por cento está usando do CPU de vocês, do processador, do computador de vocês. E esses 30 FPS é os frames por segundo. Quantos quadros ele atualiza por segundo. Talvez alguns de vocês estão pensando, mas isso aí para nós agora a gente não vai precisar utilizar. Porém, vocês vão precisar utilizar e precisam ter uma noção disso, porque quando vocês gravam, seja uma reunião para deixar salvo no computador,
ou quando vocês fazem uma transmissão, vocês precisam configurar isso, porque vai ter situações que talvez o aluno vai falar para vocês. Para mim, apareceu travado. Deixa eu fazer um exemplo, mostrar um exemplo bem simples para vocês. Antes, quando eu pedi para vocês acessar o YouTube pela primeira vez, aquele vídeo que estava sendo reproduzido, o som, ele não estava numa velocidade mais lenta? Para vocês não aconteceu isso também? Quando vocês acessaram o YouTube, aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, a fala do vídeo não estava mais lenta, numa velocidade um pouco mais devagar? Então, isso é por quê? Porque está configurado de uma forma que a velocidade é muito alta para o que a internet suporta. No caso aí, é a conexão local de vocês. Essas configurações não são difíceis, tá? E para vocês acessar ela, é só vocês clicar aqui em configurações. E aí, nessa tela que abri para vocês, pessoal, vocês conseguem me ouvir agora? Eu acho que caiu a conexão aqui. Beleza, obrigado, Sônia. Pessoal, e vindo aqui em configurações, que eu comentei com vocês, se vocês vêm aqui no lado esquerdo, tá? Tem as configurações de saída. O que vocês precisam interpretar como sendo isso, tá? É tudo que vai sair do OBS e ficar salvo ou ser transmitido para alguém. Basicamente é isso que a gente está falando aqui. Então aqui ele tem, por exemplo, quando a gente vai fazer... Voltou agora, Isandra? Beleza. Pessoal, aqui eu tô com problema de conexão, tá? Caso continuar aqui, a gente vai tentar trocar o local aqui da rede também, tá? Mas acho que agora vai. Pessoal, aqui quando eu falei para vocês configurar isso aqui na saída, é algo bem simples, tá? Se eu pedir para vocês hoje, qual a velocidade de internet que vocês têm em casa? Quem de vocês sabe me dizer isso? Alguém sabe? Pessoal, se vocês sabem, mandem a velocidade da internet de vocês ali no chat. Pessoal, a Isander está comentando aí, tá? A questão do teste que a gente fez na outra live. Então, lembram daquele teste que a gente fez lá? Aquele teste, ele dava uma velocidade para vocês. E lembram que tinha duas coisas. Era upload e tinha o download. O download é toda vez que vocês acessam a internet e vocês pedem para passar alguma coisa que está na internet para o computador de vocês. E o upload é quando vocês enviam para alguém uma informação. Por isso que tinha aqueles dois valores lá. Por isso que a gente comentou com vocês daquela ferramenta de teste. Mas aonde ela é usada agora? Talvez isso que vocês estão pensando. O que tem a ver aquela ferramenta com a aula de hoje? Pessoal, no momento que vocês vão fazer uma live, esses 3.000 kilobits por segundo, tá? Para vocês usar essa taxa aqui, vocês teriam que ter uma internet de, em média, 3.5 mega. Então, sempre dividam isso por 1.000, para ter uma noção, tá? Caso a internet de vocês não for isso, vocês vão ter dificuldade na transmissão. Então, vou dar um exemplo, tá? A Uera comentou que a velocidade de upload dela era de 29,22 megabit. Então, ela poderia tranquilamente, se ela clicasse aqui, aumentar essa velocidade para, por exemplo, tá? Para 10.000. Por que ela pode aumentar? Porque ela sabe que o upload dela é mais alto. Então, por isso que ela pode fazer isso. Então, aquela velocidade de upload, vocês precisam ter uma noção para poder usar aqui na hora de transmitir. Quando vocês mandam para alguém tudo isso. Depois disso, pessoal, o que vocês podem utilizar também aqui no encoder, só para explicar para vocês o que é isso, tem dois tipos de encoder, o de software e o de hardware. Quando vocês usam esse que está escrito software, vocês vão ter um delay
que é um atraso entre o que vocês falam e o que vai para o aluno. Então, muitas vezes vocês vão estar trocando uma tela aqui, uma cena no OBS Studio, e aí talvez vai demorar uns 10 segundos para o aluno falar que na tela dele mudou também. Então, para vocês deixar isso o mais rápido possível, vocês aqui no encoder, vocês podem usar a opção hardware. Isso é algo que vocês podem utilizar. E aí aqui de novo aparece um tal de bits de áudio. O que é isso, tá? Esse é o som que está indo para as pessoas. Então, da mesma forma, se a gente tiver algo muito baixo, as pessoas não vão conseguir interpretar o que a gente está falando. Se a gente tiver algo muito alto, dificilmente alguém vai conseguir perceber tanta diferença, por exemplo, entre 288 e 320 bits de áudio. Então, geralmente o que é utilizado entre 128 e 192. Mas também, quanto maior esse valor, maior tem que ser a internet de vocês para poder transmitir isso para as outras pessoas. E aí, aqui na hora da gravação, muda um pouco, tá? Isso vai mudar um pouco agora. Na hora da gravação, vocês devem lembrar que isso fica salvo no computador de vocês. E aí não precisa ter ideia de qual a velocidade da internet. Independente da velocidade, vocês podem vir aqui, por exemplo, na qualidade e aumentar o máximo possível, tá? Então, caso vocês aumentar, não tem problema nenhum. O que acontece é que quanto maior a qualidade, mais espaço vai usar no computador de vocês. E da mesma forma que a gravação, vocês podem deixar no formato MP4, que é o melhor que vocês vão achar, porque alguns dos outros formatos, como FLV, MOV, MKV, TS e assim por diante, eles não são compatíveis, por exemplo, com o Google Drive. E aí, muitas vezes, vocês vão ter um arquivo salvo, uma gravação de uma aula que vocês gravaram em MP4, e aí em FLV, e quando vocês vão mandar para o Drive para os alunos, não vai aceitar o arquivo. Então, sempre utilizem essa base aqui do MP4. Aqui, novamente, o hardware, tá? Dá para deixar sempre essa configuração do encoder como hardware, é a melhor qualidade que vocês vão ter e o menor atraso possível. E esse buffer, se vocês habilitam ele vai usar mais recurso do computador de vocês. Então, a única diferença entre transmissão e gravação é que transmissão vai ser enviado pela internet que vocês têm em casa. Gravação vai ser com base no computador que vocês têm para armazenar as informações. Então, quanto mais alta a informação, mais internet, ou o melhor tem que ser o computador na casa de vocês. E aí, aqui no lado esquerdo, a gente tem as configurações de áudio e vídeo, que são as últimas duas que eu quero comentar com vocês dele. E o que isso vai alterar para vocês, tá? Aqui ele mostra os canais, tá? Muitas vezes o pessoal deixa isso como 7.1. Então, esse tipo de canal mono e estéreo são os dois mais utilizados. Porém, vocês podem utilizar canais 2.1, 4, 4.1, 5 ou 7.1. Isso são para as pessoas que têm um home theater em casa, talvez alguns de vocês tenham. E daí, quando comprou o home theater, falava 5.1 canais, 7.2 canais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a transmissão tiver na mesma base, vocês conseguem ouvir som somente em uma caixa de som e não na outra. Então, por isso que tem essa questão dos canais. Então, nesse nosso caso aqui, a gente pode deixar ele tranquilamente em estéreo, que é o que o pessoal mais vai utilizar, que é quando tem a diferenciação entre direita e esquerda, e aí o som, geralmente o pessoal ouve ele no fone de ouvido ou no próprio computador. Então, é só isso que eu queria comentar com vocês em áudio. E aqui no vídeo, que vai mudar bastante, é a resolução da tela. Então, essa resolução da tela que vocês utilizam é a tela de vocês, computador de vocês, e essa é a resolução de saída. Então, quanto maior essa resolução de saída, também mais vocês vão precisar utilizar de internet para mandar as informações, e também vocês vão ter que usar mais internet, mais computador para salvar os arquivos no computador de vocês. Então, esse é um cuidado aqui na resolução de saída, tá? Por que eu estou comentando sobre isso, tá? Então, parece muitas vezes que isso a gente não vai utilizar. Só que, por exemplo, se vocês criam uma transmissão ao vivo e mandam para o aluno, e a resolução de saída é alta, aqui na hora da saída, esses valores estão muito altos, o aluno vai falar para vocês o seguinte: professor, para mim está travando, porque muitas vezes ele não tem internet boa para assistir. Se vocês gravam um vídeo, fazem a gravação no computador, e esses valores são muito altos também, essa questão dos bits,
ele vai salvar um arquivo muito grande no computador de vocês. E aí, no momento que vocês vão salvar, vocês vão precisar ter uma noção melhor sobre isso. Isandra, a tua pergunta é aqui na parte da transmissão ou é lá na tela que eu estava que falava de vídeo? Beleza. Isandra, aqui na parte de vídeo, tá? Isso aqui não tem um padrão, tá? Não existe algo que é ótimo. O cuidado que vocês têm que ter é com a velocidade da internet. O que eu utilizo, tá? Eu utilizo 1024 por 576. Por que eu utilizo esse valor? Porque esse valor já é uma transmissão HD em alta qualidade, em alta definição, que os alunos vão conseguir acessar. O que muitas vezes a gente encontra? Pessoas fazendo transmissão em 4K, e aí as pessoas não têm uma TV 4K, ou não têm um celular 4K para assistir na qualidade que as pessoas enviam. Então, muitas vezes não tem por que deixar uma qualidade tão alta, porque aí você vai ter que usar muito do teu computador, e o aluno também vai ter que ter uma internet boa para receber essa informação, tá? Então, a resolução 1024 já é uma resolução HD que vocês podem utilizar sem problema nenhum, tá? Então, isso vai do computador de vocês. Talvez alguns de vocês vão ter mais informações aqui, tá? Mas só tomem cuidado para não usar um valor muito baixo, porque se o valor é muito baixo, as pessoas não conseguem ver o que está na tela. Então, acima de 900 já é algo bem visível. Mas 1024 já é uma qualidade HD para o aluno receber essa informação e ver os detalhes que vocês podem montar no OBS para mandar para ele. E aí, no filtro de redução, vocês podem deixar esse bicúbico, ele é o melhor que vai ter para utilizar. Os outros, dependendo do computador, ele pode ter alteração nas cores da tela. Então, talvez vai ficar um tom de verde diferente ou algo do gênero. Então, é melhor vocês não alterar. Isso aqui deixa sempre esse bicúbico com 16 amostras. E aí, lembra que eu mostrei para vocês? Deixa eu aplicar aqui e clicar em OK. Lembra que eu mostrei para vocês aqui embaixo um tal de FPS? O que é esse FPS? Se eu venho aqui em configurações, novamente em vídeo, está aparecendo aqui, ó. FPS comum. Esse valor, pessoal, vocês não precisam alterar ele de 30, tá? Sempre deixem ele em 30, que é o que a grande parte dos dispositivos hoje utiliza. Seja um celular, seja um computador, seja um notebook, seja uma TV ou algo do gênero. Existem notebooks, existem monitores, existem computadores e celulares que trabalham a 60 frames por segundo, existem. Porém, não são muitos. E aí, se vocês gravam um vídeo ou vocês fazem uma transmissão em 60 FPS, na hora que o pessoal vai acessar, novamente eles podem ter dificuldade, porque a gente escolheu uma qualidade muito alta. Então, quando a gente trabalha com o OBS, seja para fazer uma gravação, seja para fazer uma transmissão, nem sempre a gente deve pensar o seguinte: vamos deixar tudo no máximo porque eu quero fazer o melhor vídeo da minha vida. Isso muitas vezes pode retornar contra vocês, porque aí vai ter um monte de gente falando: aqui está travando, não estou conseguindo acessar, tem como alterar? Não apareceu para mim. Esse tipo de informação pode acontecer. Por isso que eu deixei alguns valores aqui para vocês usar como base, mas no FPS podem deixar sempre em 30, que é o melhor que vocês vão ter para utilizar, porque todo tipo de dispositivo já utiliza hoje, tá? Então, as únicas informações que eu queria comentar com vocês de configuração é isso. O que isso vai mudar para vocês? O que a gente chama de delay. É o atraso entre a informação sair do computador de vocês, ir para o YouTube e o aluno conseguir receber ela. Então, quanto menor esse delay, melhor para nós na aula. Tem situações de vídeo que demoram até 20 segundos para atualizar. E aí, muitas vezes, o professor faz uma pergunta, depois de 20 segundos, o aluno recebe a pergunta, e aí, depois disso, que o aluno responde. Então, isso que eu estou comentando com vocês aqui é para que vocês tenham o mínimo possível de atraso quando vocês fazem uma transmissão com os alunos. Então, aqui foi configurada a saída. Esse valor aqui da taxa de bits na transmissão, se vocês trabalhar acima de 3.500, já é um valor bom, tá? Não precisa ser 10 mil. Aqui pode ser 3.500, ele já vai funcionar normal a questão de vídeo. No áudio, podem deixar 128, é um valor que ele vai conseguir ouvir bem o que vocês vão estar transmitindo para ele. E aqui também, na hora da gravação, vocês não precisam usar o tamanho extremamente grande, tá? Porque aí vocês vão ter que ter uma internet muito alta para poder mandar para o Drive, e aí talvez vocês não vão ter espaço no Drive para isso. Deixa eu só clicar aqui em aplicar e clicar em OK.
Deixa eu fechar novamente aqui. Vou parar a apresentação. Pessoal, essa parte que eu comentei com vocês, tá? Vocês conseguiram entender um pouco o que eu comentei com vocês que relaciona o OBS Studio com o YouTube? Que esse é o principal uso dele quando a gente pensa em popularização. Ele se popularizou muito por causa que ele é extremamente eficiente quando a gente usa o YouTube junto com ele. Mas ele também faz a questão da gravação separada, tá? Isso sem problema nenhum. Pessoal, dessa parte que eu comentei com vocês, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, e só auxiliando aí, teve uma pergunta também que a Marlene comentou do vídeo e imagem de fundo e tal, que vocês podem fazer. Só ver se meu áudio está aberto, beleza? O que vocês podem fazer? Deixa eu compartilhar a tela agora com vocês também. Pessoal, compartilhando a tela com vocês, tá? Quando vocês querem trabalhar com os itens, tá? Eu vou excluir o que eu tenho aqui para fazer desde o início, tá? Quando vocês querem utilizar ele, seja para fazer uma gravação ou uma transmissão, e vocês querem talvez usar o modo estúdio, se vocês olham aqui tem o modo estúdio, tá? Qual que é a diferença entre ele? No momento da transmissão ou da gravação, vocês podem ir clicando nas cenas, e aí a cena aparece aqui para você ter uma noção do que vai aparecer para o aluno, e aí só depois que você clica em transição, ela vai ser transmitida no YouTube ou ela vai ser gravada no vídeo. Então a Isandra comentou antes que tinha feito uma apresentação com 16 cenas. No momento de saber qual cena eu quero utilizar, se você usa o modo estúdio, você primeiro clica em cima dela, você vê se é exatamente aquela que você quer, e aí só depois você clica em transição, para daí aparecer para o aluno, tá? Então isso também é uma forma bem interessante, bem legal para nós trabalhar com ele. E aí quando teve uma pergunta ali da Marlene, de colocar imagem de fundo, vídeos e músicas e assim por diante, vocês devem sempre tomar cuidado na ferramenta. Deixa eu vir para a primeira cena. Vou clicar em mais. Agora que eu vou escolher uma imagem, por exemplo, vou fazer um exemplo com vocês. Eu vou chamar essa imagem de imagem de fundo. Vou localizar uma imagem no computador. E vou usar ela como imagem de fundo, que é o que está aparecendo aqui. Agora, por exemplo, quero colocar uma imagem, algo em cima disso. Eu venho aqui de novo. Imaginem que eu quero abrir, por exemplo, outra imagem. Posso pegar uma outra imagem.
Aqui, por exemplo, eu vou escolher uma opção, a foto de um animal, por exemplo. Então, eu posso vir aqui em Downloads, escolher a foto de um cachorro e, por exemplo, colocar em algum local. E aí, caso para vocês isso estiver invertido, por exemplo, se tiver dessa forma aqui, ó, caso vocês perceberem que vocês inserem uma imagem, uma captura de tela, uma captura de janela, e não está aparecendo, quer dizer que tem algo na frente disso. E aí, para vocês mudar essa ordem, definir quem tem que aparecer antes, vocês sempre clicam no item aqui embaixo. Então, por exemplo, eu quero que o cachorro ele apareça em cima da imagem de fundo. Eu cliquei na imagem aqui, agora eu clico com o botão direito em cima dela aqui embaixo, eu venho em ordem e aí eu movo ela para cima. E aí agora ela aparece. Então, muitas vezes pode ser que uma tela que vocês querem mostrar, uma imagem que vocês querem mostrar não estejam aparecendo, pode ser por isso também. E aqui da mesma forma, eu posso, por exemplo, vir aqui novamente em mais e capturar uma janela e, por exemplo, tá, pegar algo de uma webcam. E aí eu posso vir aqui na minha janela que tem a câmera e pegar a tela da webcam e colocar, por exemplo, aqui no lado. E aí eu consigo também, caso eu queira pegar essa imagem do cachorro e deixar ela aparecendo em cima da tela da webcam, clicar com o botão direito em cima dela, vir em ordem e aqui clicar em mover para cima. E aí agora ela está aparecendo aqui com uma imagem de fundo, com algo que veio de uma câmera e também aquela questão da imagem que a gente escolheu para deixar ali. Então ele ficaria mais ou menos dessa forma como eu estou mostrando para vocês aqui. E aí, caso eu queira fazer a transmissão disso que estou mostrando para vocês aqui, eu posso vir novamente aqui na transmissão ao vivo. Eu posso vir no YouTube Studio. Novamente, eu vou clicar em criar. Vou pedir para transmitir ao vivo. Ele vai preparar para fazer a transmissão. Aqui eu vou pedir para copiar. E aí, depois disso, eu vou vir no OBS Studio, em configurações, e aí eu vou vir em transmissão e colar essa chave aqui. Vou clicar em aplicar e OK. Aqui eu vou diminuir a tela. E agora eu vou clicar em iniciar a transmissão. O que vai acontecer? Se eu for aqui para a ferramenta, ele está aparecendo. E se eu venho aqui em compartilhar, eu posso pegar o link e mandar para vocês verificar como esse vídeo está sendo transmitido no YouTube. E aí, se eu for tentar acessar em outro site, eu consigo verificar. Vou mostrar para vocês como está a transmissão, tá? E o vídeo ao vivo está dessa forma. Então, o vídeo está a imagem de fundo, uma imagem logo acima e também algo que veio do webcam. O único cuidado de vocês é com a questão de mover algo para cima ou para baixo de acordo com a necessidade de vocês. Então, eu posso voltar aqui para a ferramenta, eu posso, por exemplo, alternar isso e, por exemplo, deixar a imagem da câmera maior. E agora, se eu venho dar uma olhada no YouTube, vocês vão perceber que ela vai alterar agora aqui. Vamos esperar ela alterar e a gente alterou. Então, vocês podem usar o OBS Studio também, que em tudo que vocês vão alterando nele, depois aparecem para os alunos também. Só vou interromper a transmissão. No YouTube ele vai parar automático. Vamos voltar aqui para o nosso chat. Clicar em parar a apresentação. Pessoal, e aí o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Para auxiliar vocês, era isso aí sobre o OBS Studio. Eu peço desculpa para vocês que eu não consegui mostrar a câmera do meu celular usando o aplicativo do IP Webcam. Eu vou pegar um vídeo do próprio YouTube para compartilhar com vocês, que ele é um aplicativo bem simples para utilizar, e aí a gente consegue, por exemplo, usar a nossa própria câmera do celular
para fazer uma gravação, uma atividade com os alunos. É o jeito mais simples que a gente tem para fazer isso. Então, eu só queria ouvir de vocês. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, peço desculpas que a gente passou um pouco do tempo, tá? Mas eu tive uma situação aqui com o celular que não auxiliou muito para nós fazer o nosso Tira Dúvidas hoje. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem enviar aí no chat. Caso vocês não tenham, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu peço desculpas se teve algum inconveniente nesse nosso Tira Dúvidas de hoje por causa da internet, então a gente teve alguns travamentos aí. Peço desculpas de antemão já para vocês e agradeço a participação de vocês e a colaboração de vocês no chat. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar no chat. Caso contrário, desejo para vocês aí um bom final de semana. A gente está chegando hoje quinta-feira, a gente vai chegar na sexta manhã e aí a gente tem o nosso final de semana e até a nossa próxima aula, na nossa próxima live. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigada, professor Cícero, por mais uma interação muito bacana aqui com o nosso grupo. A gente sabe que sempre existem alguns contratempos, né? Tanto para quem assiste como para quem transmite, né? Quando a gente trabalha com internet, às vezes acontecem alguns imprevistos, né? A gente pede desculpa se caso aconteceu algum comprometimento aí na transmissão. Queria agradecer a participação de todos vocês por mais uma live aí muito interativa. A gente gosta muito quando vocês interagem. Então, já estamos chegando ao fim, né, dos nossos ciclos de live. Semana que vem, então, já termina. Amanhã, quem vai estar acompanhando vocês vai ser a Suzy, né, a Suzane. E na segunda-feira também, daí, eu acho que vai ser a Tainá, que vai ser uma live juntamente com outros grupos, como foi a de ontem, tá? Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Um abraço.